Boa noite, amados. Que bom ter todos aqui, os que já estão e os que ainda virão participar do nosso culto, adorar o Senhor. Não está do jeito que nós queremos. Nós queríamos estar online e presencial, mas não está sendo possível, não é? Por conta do crescimento e do aumento de contaminação pelo Covid-19. Eu gostaria de convidar você que já está conosco, você que está chegando, a ler a palavra de Deus. Salmo 139, versos 23 e 24. Olha o que diz a palavra. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Queridos, esse é um texto que fala de exame, que fala de humildade, que fala de entender que nós não somos tão santos quanto queremos ser. Precisamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados e buscar o Senhor pela sua santidade. Eu gostaria de convidar você a termos uma palavra de gratidão, a termos uma palavra de confissão e uma palavra de intercessão. Tá bom? Na intercessão, não deixe de orar pela Ileusa. Eu fui informado pelo Helder que ela está estável e possivelmente receberia alta hoje. Eu ainda não tenho a notícia se ela já recebeu alta, mas vamos continuar orando por ela. Pela dona Maurícia também está bem fraca. E pela recuperação dos outros irmãos que foram contaminados, não é? A Elaine, a sua irmã Estefânia. Vamos orar por todas as pessoas que precisam, não só o nosso povo, não é? Os nossos mais chegados, mas todos quantos precisam da boa mão do Senhor sobre a vida deles. Oremos ao Senhor. Pai, essa noite nós somos gratos ao Senhor por sua bondade para conosco, pela salvação, pelo Espírito Santo, por estarmos em lugares celestiais. Ó Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de perseverarmos na fé. Estamos no meio do furacão em relação ao Covid-19, mas nós não desanimamos e louvamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor está no controle. Por isso, como diz o Salmo, Senhor, examine o nosso coração, examine a nossa vida, vê se há alguma coisa em nós que te ofende. Queremos agora confessar os nossos pecados ao Senhor, que cometemos por palavras, por pensamentos e por ações. Tenha misericórdia de nós, não somente individualmente, mas como corpo, como organização, como povo de Deus, como igreja de Deus, corpo de Cristo. Tenha misericórdia de nós e nos purifica no teu sangue. Pai, queremos colocar diante do Senhor os nossos irmãos, a Ileusa, a dona Maurícia, a Elaine, a sua irmã Estefânia e todos quantos foram contaminados pelo Covid-19. Alguns com a recuperação mais rápida, outros um pouco mais demorado, alguns sentindo dores, outros já sem dores. Queremos colocar todos esses irmãos em tuas mãos e pedir a sua boa mão para que o processo de cura e de reabilitação seja para a glória do teu nome e para o bem dos teus servos. Mas colocamos também nossa cidade em tuas mãos. Colocamos as UAIs, colocamos os hospitais, colocamos os médicos, os enfermeiros, o pessoal que trabalha na linha de frente no combate a esse vírus. Pessoal da segurança, pessoal que trabalha nas ambulâncias. Queremos colocar, Pai, diante do Senhor as pessoas que trabalham com trabalhos essenciais. Pedimos misericórdia, pedimos graça, pedimos libertação, pedimos cura, imunidade. Pedimos pela vacinação, que ela seja o mais rápido possível e que toda a nossa cidade, em pouco tempo, possa ser imunizada contra esse vírus. Colocamos isso diante do Senhor, sabendo e confiando por convicção na tua palavra, que o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor vai responder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos louvar o Senhor. A Juca vai ajudar a gente e nós vamos bendizer o nome do nosso Deus.
Além do Rio. Todos sejam bem-vindos ao nosso culto essa noite. Você que chegou no início, que pegou a leitura do Salmo 139, que orou conosco, que cantou esses 2 hinos e que agora continua conosco. E você que está chegando agora, Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao nosso culto. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Deus hoje tem uma palavra para você. Fica até o final e ouça a palavra de Deus. Eu gostaria de dar algumas informações aos irmãos, informações da nossa congregação. Primeiro, nós estamos estudando aos domingos pela manhã, além do devocional em cada livro da Bíblia por semana, nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Juízes. Hoje nós estudamos o capítulo 10, 11 e uma parte do 12. E eu quero convidar você para estar conosco e continuar estudando esse livro. Ele tem sido uma bênção para nós, porque parece que quando nós estamos lendo, parece que estamos lendo sobre os dias atuais. Quando estamos estudando, parece que estamos falando do mundo atual e da igreja atual. Então eu quero convidar você. Segunda informação, queridos, é que as mensagens do mês de março terão como tema direção divina. Direção divina para a vida. Vida espiritual, emocional, sobre saúde, sobre família, vida conjugal, profissional, financeira, olha, social, não é? Que é o nosso servir. Então, no dia 7, a semana que vem, se for a vontade de Deus, será nosso culto de ceia e nós estaremos presencial e online. Mas nós não sabemos ainda. Qualquer coisa nós vamos passar a informação para os irmãos. Vai depender, não é? Da questão da contaminação por Covid-19. Se ele baixar a contaminação, se diminuir, nós podemos voltar. Se não, meus amados, vamos encarar o desafio de continuar mais um tempo online servindo ao Senhor. Dia 14, vida emocional. Dia 21, vida familiar. E dia 28, vida congregacional. O texto que nós vamos usar é Hebreus capítulo 12, versículo 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. O texto completo está aí no próximo slide, Hebreus 12, 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Durante todo o mês de março, nós vamos trabalhar esse texto. Trabalhar para as nossas vidas, para a nossa edificação e para recebermos de Deus a direção que nós precisamos. Convide alguém para participar com você, para estudar conosco a palavra de Deus nos nossos cultos da noite. Uma outra informação é que às quartas-feiras, meus amados, nós estamos estudando os salmos messiânicos. Este mês de março, nós vamos estudar o Salmo 40, o 41, o 45, o 48 e o 68. Não perca o estudo bíblico. Olha, se você participa conosco e você quer uma cópia do estudo bíblico em PDF, nós podemos mandar para você. Fala isso lá no chat, diz, olha, eu estou assistindo, gostei do estudo, eu queria uma cópia e nós mandamos para você, tá bom? Deixa o teu WhatsApp e nós mandamos uma cópia para você em PDF, para Jesus abençoar a tua vida no poderoso nome do Senhor Jesus. Jesus disse assim, o que de graça recebestes, de graça dai. A palavra iluminada graciosamente pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, deve ser compartilhada com todos. Eu quero abençoar a sua vida, orar por você todas as quartas-feiras. Queridos, eu quero falar também um pouco sobre nossos dízimos e nossas ofertas. Olha, já fazem 2 semanas que nós estamos online e não sabemos quanto tempo mais vamos estar. Por isso, é necessário que nossas contribuições sejam também online. Sejam por transferência, sejam por Pix, tá certo? Então veja, você pode fazer isso. A nossa conta é no Banco Sicoob. O número do Banco Sicoob para transferência ou Pix é 756, a agência 4264. E o número da nossa conta corrente 518808. Se você for fazer transferência, DOC, tá bom? Fique à vontade.
Se você precisa do CNPJ, que também é a chave Pix da igreja, é 030.462.59/0001-61. Não deixe de colocar os pontos e a barra, senão o banco não aceita. Igreja Batista do Livre-Arbítrio, no bairro Jardim das Palmeiras. Olha, o texto para bênção do Senhor na sua vida, para esse momento de contribuição, é que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Receba essa bênção. Você pode fazer um Pix agora, pode fazer mais tarde, pode fazer amanhã, você pode fazer uma transferência se seu banco também for Sicoob. Deus lhe abençoe. Nós estamos online, mas todas as contas fixas da igreja e o sustento do ministério continuam de pé. Por isso, contamos com a sua fidelidade, contamos com a sua ajuda, contamos com a sua liberalidade. Deus te abençoe. Continue conosco. Vamos louvar o Senhor. Vamos continuar bendizendo o nome do Senhor, juntamente com a Gilca. Como ovelhas perdidas em nossos próprios caminhos de dor, todos pecamos e estamos longe da glória. Mas sua glória é o que queremos ver, em sua presença queremos sim viver, Senhor, em tua graça mostrar, neste teu santo lugar, vem perdoar e restaurar em meu viver, tua presença outra vez. Levou as dores e o sofrer, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nosso pecado tomou sobre si, por nós morreu. Se louvarmos ao Pai por seu Filho Jesus e por seu sangue derramado na cruz, Senhor, em tua graça mostrar, neste teu santo lugar, vem perdoar e restaurar em meu viver, tua presença outra vez, em tua graça mostrar, neste teu santo lugar, vem perdoar e restaurar em meu viver, tua presença outra vez. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, no seu sofrer participo.
amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu
bênção, não é? Nós éramos como ovelhas perdidas. Estávamos condenados. Mas pela cruz o Senhor nos salvou, nos perdoou, nos libertou. E agora nós servimos ao Senhor. E pela fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria de convidar você a ler a palavra de Deus comigo. No livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10. Depois você volta um pouco a página da sua Bíblia, capítulo 6, de 13 a 18. Olha o que a Bíblia diz, 7, 10. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo. Agora capítulo 6, a partir do versículo 13. Olha só. Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros obedeceram de imediato a ordem do rei Dário. Com isso, os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho e foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente, o templo foi terminado como havia sido ordenado pelo Deus de Israel e decretado por Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no dia 12 de março, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então, o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelo restante do povo que regressou do exílio. Durante a cerimônia de dedicação, foram sacrificados 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros. 12 bodes foram apresentados como oferta pelo pecado de todo Israel, de acordo com o número das tribos. Em seguida, os sacerdotes e os levitas foram divididos em vários grupos para servirem no templo de Deus em Jerusalém, conforme prescrito no livro de Moisés. Que leitura maravilhosa, não é, meus amados? Nós queremos falar essa noite sobre o tema dedicação total, nossa vida congregacional ou vida congregacional. O primeiro texto que nós lemos é o texto que a gente vem lendo desde que começamos a série Dedicação Total no início do mês de fevereiro. Hoje estamos encerrando essa série com o mesmo texto, agora com acréscimo de outro texto, que é o capítulo 6, de 13 a 18. Mas o texto do capítulo 7, versículo 10, diz que Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor. E nós vimos que ele fez mesmo. Tudo que se fala sobre ele é como uma pessoa eloquente, culta, estudiosa, conhecedora da lei de Deus, da lei também do seu país e da lei da Babilônia. Veja que coisa. Era um homem que dedicou-se a estudar a palavra de Deus, mas ele dedicou-se a estudar para praticar, para viver essa palavra. O texto diz em segundo lugar, obedecer a ela. Ou seja, aplicar na sua vida e viver segundo o ensino da palavra de Deus. E em terceiro lugar, o texto diz, e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Queridos, pense comigo, este homem chamado Esdras tinha um propósito, estudar, obedecer e ensinar o povo a palavra de Deus. E nós vimos na primeira mensagem que nós pregamos no início do mês de fevereiro, no primeiro domingo do mês de fevereiro, a dedicação. Nós vimos o coração, nós vimos o empenho, o sacrifício, a devoção de Esdras em estudar a palavra de Deus. Agora também, queridos, nós vimos que ele foi um homem que obedeceu, que viveu o que estudou antes mesmo de ensinar. Quando ele foi para Jerusalém, junto com uma comitiva, para ensinar o povo,
para colocar ordem na questão do culto, para também ensinar a lei de Deus e também a lei do seu país, da sua nação, o povo de Israel, que estava atrelado à lei de Deus. Ele tinha no coração ensinar o povo aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele viveu, aquilo que ele estava vivendo, de acordo com aquilo que ele tinha aprendido na palavra de Deus. Olha, queridos, quando Esdras chegou em Jerusalém, o templo já estava construído. No capítulo 6, aí, versículo 14, diz assim, a primeira parte: com isso, os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho e foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Por que o texto diz puderam continuar seu trabalho? Porque os inimigos da causa de Deus, os inimigos da obra de Deus, os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, os inimigos dos líderes do povo de Deus, olha, eles fizeram o que puderam para impedir a reconstrução do templo e dos muros da cidade de Jerusalém. Queridos, por 2 anos, por causa de uma calúnia, por causa de uma má interpretação de textos, olha, o povo ficou sem reconstruir. Eles tiveram que parar. Mas Deus deu vitória ao seu povo, porque o seu povo buscou o Senhor e foi diante de Deus pedir por socorro. Foi diante de Deus pedir a liberação para a volta a construir, a continuar o levantamento do templo e os muros da cidade. E a Bíblia diz claramente, olha o texto: os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho. Agora, nós lemos um texto antes, que foi o versículo 13. Olha aí. O governador chamado Tatenai da província, a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros obedeceram de imediato à ordem do rei. Essa ordem do rei veio por mandato de Deus. E aqui nós vemos os líderes voltando ao seu trabalho. Só que muitos estavam desanimados, muitos estavam preocupados. Nossa, nós paramos por 2 anos, o povo desanimou, tem alguns que se desviaram, tem uns que passaram para o lado dos inimigos. Como que a gente vai fazer isso? A Bíblia diz claramente, em primeiro lugar, eles foram encorajados pela pregação. Deixa eu te falar, a pregação da palavra de Deus, a exposição da Escritura, o ensino da Bíblia Sagrada, corretamente interpretada, comunicada de forma simples, comunicada de forma alvissareira, essas boas novas do reino de Deus, tem o poder de levantar o povo, de encorajar o povo e de levar o povo a continuar a servir o Senhor e a fazer a sua obra. Infelizmente, não só os não cristãos, mas muitos cristãos não querem ouvir a palavra de Deus. Não querem curvar-se diante do ensino da palavra de Deus. Eles preferem o ensino da cultura, o ensino do modo de viver da sua terra, do seu povo. Eles preferem anedotas, poesia, coisas deste mundo, ao invés da palavra de Deus. Eles preferem contos, os mais variados. Tem gente, cristão, que nem sequer leu a Bíblia toda durante 40, 30 anos. Não conhece a Escritura para poder viver essa Escritura e ensinar a outras pessoas. E o pior de tudo isso, há líderes cristãos, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, que também não leem a palavra de Deus. Não acho correto ler a palavra de Deus. Como assim, meus amados? A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
disse o profeta Oséias. Paulo disse, aplica-te à leitura. Examinai as Escrituras, disse Jesus. Queridos amados e amados, aqueles homens foram encorajados, inspirados, iluminados. Eles foram, na verdade, estimulados a continuar a obra pela pregação da palavra de Deus. Agora, quem que pregou essa palavra de Deus para eles? Olha o texto. Foram encorajados pela pregação dos profetas. O texto cita apenas dois, Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Quem eram os profetas? Os pregadores da palavra de Deus. Quem são os profetas hoje? Os pregadores da palavra de Deus. Aquelas pessoas que andam sentindo coisa por aí, dizendo que recebeu uma palavra de Deus para você, para a igreja, não são profetas. Profetas falam da palavra de Deus. O que eles falam tem base na Escritura, tem um fundamento sólido, tem uma teologia fundamentada na rocha, que é Cristo o Senhor. Sabe qual teologia? Aquela que Jesus disse a Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre mim, sobre a confissão de fé sobre mim, Pedro, disse Jesus, eu edificarei a minha igreja. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que Jesus é aquele que nos edifica. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não fica escutando todo tipo de coisa que as pessoas inventam por aí. Nesse período de pandemia, é que a coisa ficou difícil. É todo mundo querendo dar curso de teologia. Você vê aí no Facebook, eu recebo todo dia vários pedidos e várias propagandas sobre fazer um curso teológico. A gente não sabe a origem disso. Alguns baseados em sonhos, visões e revelações e não na palavra de Deus. Mas o povo que foi encorajado a continuar a reconstrução do templo e continuar a servir o Senhor, foi encorajado pela pregação dos verdadeiros profetas de Deus. Veja o restante do versículo 14. Finalmente, diz o texto, o templo foi terminado, como havia sido ordenado pelo Deus de Israel, e decretado por Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. Esses três foram reis da Pérsia em períodos diferentes. E todos eles autorizaram a reconstrução do templo por decretos na sua monarquia. Mas eles não tinham esse poder para fazer isso sozinhos. Eles não tinham o desejo de fazer isso sozinhos. Eles só fizeram isso porque Deus havia ordenado e assim foi. Veja, como havia sido ordenado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o que Deus diz em sua palavra, Ele faz acontecer. Quando Deus disse que enviaria o filho de uma mulher virgem para salvar a humanidade na plenitude do tempo, Ele cumpriu e Jesus veio e nasceu na cidade de Belém da Virgem Maria. Quando Ele disse que este homem, chamado Jesus, o nome dado por Ele mesmo através de um anjo, Ele daria a vida pela humanidade, Ele levou Jesus à cruz. E Jesus ali deu a vida pela humanidade, deu a vida por você, deu a vida por mim, deu a vida por todos. Ele disse que esse Jesus não ficaria morto e Deus cumpriu, ressuscitando-o dentre os mortos, diz a Escritura. Querido, o próprio Jesus disse claramente que ele iria para o céu, mas nós não ficaríamos sem ele. Ele disse, não ficareis órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Que coisa! Todos os que um dia recebem a Cristo como Salvador, recebem então o Espírito Santo, porque Deus disse que isso ia acontecer. Agora a igreja existe há mais de 2000 anos, porque ela passou a existir historicamente
depois que Jesus ressuscitou e enviou o seu Espírito Santo. Jesus disse que essa igreja passaria por perseguição. Deus disse, essa igreja enfrentaria lutas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Paulo disse, os problemas que nós enfrentamos não podem se comparar com a glória. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar essa igreja. Quando a coisa estiver difícil, ele vai voltar, porque Deus disse, e assim será. Deus é o Deus cumpridor de suas promessas. Deus não é homem para que minta, disse Moisés, nem o homem para se arrepender daquilo que ele promete. Deus é poderoso. Agora tem uma outra coisa nesse texto. O decreto desses 3 reis mostram que Deus faz as coisas de forma legal. Deus não fez nada de ilegal, tirou o seu povo da Babilônia com a autorização desses 3 reis. Reconstruiu, através do seu povo, o seu templo e os muros da cidade e lhe deu autonomia para ser o seu povo naquela terra, através de decretos, através da lei. A mesma coisa aconteceu quando o seu povo saiu do Egito, eles tiveram autorização de Faraó. Deixa eu te falar, por que a igreja hoje quer ser ilegal? Por que a igreja hoje, muitos que se dizem líderes religiosos, não querem pagar impostos? Não querem ser fiéis com aquilo que Deus tem lhes dado? Deixa eu te falar, nós não pagamos os impostos que uma empresa com fins lucrativos pagam, mas nós pagamos quando compramos alguma coisa e tiramos nota fiscal. Por isso temos que apresentar todo ano o imposto de renda. Senão a gente pega aquelas multas grandes. Sabe quanto que está uma multa hoje para a igreja? Se ela não declarar imposto de renda, 5.000 reais. Se ela não pagar a prefeitura, se ela não pagar o governo federal, se a igreja não prestar contas do que entra e que sai, ela está sendo ilegal. E ela tem que pagar o preço. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Temos que ser uma congregação legalizada, que anda segundo a lei, que vive segundo a lei. A única lei que a igreja pode quebrar, segundo a palavra de Deus, é quando ela for proibida de pregar o evangelho. Aí não tem para ninguém, porque nós não vamos deixar de pregar. Mas todas as outras temos que obedecer. E quando eu digo pregar o evangelho, é ensinar a doutrina verdadeira. Estar fundamentado em verdades absolutas e espirituais. Não é negociar a fé por conta de dízimo, de oferta, não é? Não é negociar a doutrina da igreja por essas coisas. Deus nos livre de sermos uma igreja assim, que Ele nos abençoe, que nós fiquemos com os pés no chão, servindo ao Senhor, dando um bom testemunho, olhando as pessoas nos olhos e dizendo que nós somos um povo fiel e a nossa comunidade de fé é fiel porque somos fiéis. Agora, escuta capítulo 6, versículo 16. O versículo 15 do texto diz que o templo foi concluído no dia 12 de março, no 6º ano do reinado de Tiro, ou reinado de Dário. Agora, ele diz quando que o templo foi terminado de reconstruir, e o versículo 16 diz a alegria, a festa, o júbilo, olha, o gozo do povo por ter reconstruído o templo. 6 e 16. Então, o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas e pelo restante do povo que regressou do exílio. Primeira coisa que a gente vê aí nesse verso é que a dedicação foi feita com alegria, sem constrangimento. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que tem gente que tem problemas em dedicar as coisas ao Senhor? Você sabia que tem gente que tem vergonha de dizer aos amigos, aos colegas, que contribui com dízimo, oferta, que ajuda na igreja? Você sabe que tem
tem gente que não tem coragem de dar o testemunho e dizer a minha vida e tudo que eu tenho é dedicado ao Senhor, mas com sabedoria. Porque Deus estipulou a oferta e o dízimo que nós com responsabilidade damos em sua obra. Os dízimos, nós damos, dízimo significa a 10ª parte do que nós temos como renda. E nós damos mensalmente o dízimo da nossa renda, sem constrangimento. Olha, sem pressão, com alegria, diz o texto. Porque Deus ama quem dá com alegria, diz Paulo. Deus é poderoso, nós lemos hoje, não é? Na hora da oferta, Deus é poderoso para nos abençoar em toda boa obra. Ele pode fazer-nos abundar em toda boa obra, Ele pode nos dar em abundância para nunca termos falta. Queridos, dedicação com alegria, sem constrangimento. Mas infelizmente, alguns cristãos se sentem constrangidos para contribuir. Deixa eu falar uma coisa para você. Querido, querida, você não deve ter vergonha do reino de Deus, da causa de Deus, da pregação do evangelho, do ensino da igreja. Você não deve ter vergonha de dedicar a sua vida e o que você tem ao Senhor. Faz parte da adoração, faz parte da dedicação total. E olha, vê, aqui a dedicação do templo foi feita por todo o povo e sua liderança. Veja, israelitas, sacerdotes, levitas e pelo restante do povo que regressou do exílio. Quantas pessoas você acha que já estavam em Jerusalém nessa época? Era muita gente. Todos eles dedicaram-se ao Senhor com alegria, sem constrangimento. Que coisa maravilhosa! Eu quero convidar você a fazer parte desse povo, parte da igreja, que não se constrange em dizer que é crente, não se constrange em andar com a Bíblia, nem se constrange em pregar o evangelho, em falar a verdade, em ser honesto. Não se constrange em contribuir com dízimos e ofertas. Não se constrange em contribuir para a cesta básica. Seja fiel ao Senhor. Mas não somente você, mas toda a liderança da igreja. Que Deus nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Agora, veja o versículo 17. Fala da dedicação com alegria. Todo o povo estava ali festejando. Agora veja. Durante a cerimônia de dedicação, foram sacrificados 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros. 12 bodes foram apresentados como oferta pelo pecado de todo Israel, de acordo com o número das tribos. Primeira coisa que a gente vê nesse verso é uma continuação do anterior. Dedicação do melhor que temos. Aquelas pessoas não se sentiram constrangidas. Veja quanta coisa, 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 bodes. Só que os 12 bodes foram sacrificados em holocausto diante do Senhor para perdão dos pecados. Hoje nós não precisamos mais sacrificar esses animais. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu estou hoje fazendo um sacrifício, você está hoje fazendo um sacrifício. É nesse momento de adoração. É por isso que o escritor aos Hebreus, no último capítulo, ele diz que o nosso sacrifício a Deus são fruto de lábios que confessam o seu nome. E o culto tem uma dedicação santa, a confissão de pecados. Nós não precisamos mais sacrificar bodes. A oferta pelo pecado que aquelas pessoas fizeram, hoje Cristo já fez por nós, de uma vez por todas, um inocente pelos culpados. Cristo fez o sacrifício de uma vez por todas, não precisa ser repetido. Foi um sacrifício eterno, para sempre. Glória a Deus por isso. Por isso, queridos, veja que o sacrifício pelo pecado foi para todo o Israel, de acordo com o número das tribos. Um bode para cada tribo.
para pedir perdão ao Senhor. Que coisa! Todos precisam de santificação e dedicação. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa querer obedecer a palavra de Deus e obedecer. Sabe uma coisa? Sabe por que muitas pessoas não obedecem? Porque elas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas não querem estudar. Mas muita gente que não quer ouvir, não quer estudar, quer ensinar. É impressionante a rebeldia do povo de Deus. Mas que Deus nos ajude. Que nós sejamos o povo que dedica o melhor que tem uma vida santa, lavada no sangue de Jesus. E o Senhor nos ajude a nos dedicar completamente ao Senhor. Veja o versículo 18. Em seguida, os sacerdotes e os levitas foram divididos em vários grupos para servirem no templo de Deus, em Jerusalém, conforme prescrito no livro de Moisés. Primeira coisa que nós entendemos nesse texto, que podemos extrair para nós, é a ordem para servir. Não se serve a Deus de todo jeito, gente. Tem muita gente por aí que se converte um ano depois, já é pastor. Como se nunca leu a Bíblia direito. Se não conhece profundamente as Escrituras. Eu fico impressionado. Existe ordem para servir. Veja, em seguida, quer dizer, depois da consagração, quando o povo dedicou-se ao Senhor, foram divididos em vários grupos. Olha só, para servirem no templo de Deus. Pessoas chamadas por Deus foram divididos em grupos por cada tarefa, para cada tarefa, de acordo com o dom, para servir na casa de Deus. Você sabia que o sacerdote não só fazia sacrifício, não, ele aconselhava as pessoas também. Ele tinha que conhecer a Escritura. Você sabe que os levitas não viviam só de cantar, não. Não. Havia um grupo de levitas que carregavam material. Havia um grupo de levitas que eram as pessoas que limpavam o tabernáculo e que limpavam o templo, eram os zeladores. Havia um grupo de levitas que ficava na frente do templo como porteiros. Existiam aqueles que faziam parte do coro. Você sabia disso? Muita gente pensa que não. Muita gente não sabe disso. Então, quando eles se intitulam levitas, eles se intitulam como aqueles que são os verdadeiros adoradores. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus procura onde? Deus procura no mundo pessoas para salvar, libertar da idolatria, perdoar os seus pecados, libertar do vício, da dependência, libertar do adultério, da homossexualidade, da corrupção, libertar da mentira, do engano, da calúnia e fazê-los verdadeiros adoradores. Alguém já disse que Deus tem o poder de salvar o pior dos pecadores e transformá-lo em um adorador em espírito e em verdade. Mas essa ordem, essa divisão de tarefas, esse treinamento, olha como ele era, conforme prescrito na lei de Moisés, no livro de Moisés, de acordo com o quê? Com as Escrituras. Que Escrituras? A Bíblia Sagrada. Naquela época, o Antigo Testamento, a lei, os profetas e os salmos. Agora, é toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. É por isso que lemos a Bíblia toda em um ano, a cada ano, porque isso nos prepara para servir o Senhor. Isso nos dá o conhecimento do Senhor, nos ajuda a buscar o Senhor, a confessar os nossos pecados, a saber quem é o nosso Deus e como Ele age. Queridos, de acordo com as Escrituras, queremos ser uma igreja que faz as coisas de acordo com a Escritura. Não queremos ser uma igreja que faz de acordo com o conservadorismo. Somos uma igreja conservadora. As pessoas dizem, somos uma igreja conservadora. Agora, quando você vai verificar em que essas pessoas são conservadoras, elas são conservadoras em usos e costumes. Não pode usar calça, mulher no culto, mulher não pode orar no culto,
Mulher não pode dirigir o culto, não pode ensinar. Onde tem isso na Bíblia, gente? É uma má interpretação do que Paulo disse a Corinto, só tem aquele texto lá. Que coisa! E essas outras coisas de roupa, Paulo diz, isso aí não tem poder nenhum contra o pecado. Porque todas essas pessoas, ou 99% das pessoas que advogam isso, têm pecados não confessados. Tem pessoas em suas igrejas no adultério, no engano, na maledicência, na mentira, na desonestidade. É incrível, e essa liderança também é assim. Temos que orar pela igreja do Senhor. Nós temos que viver de acordo com as Escrituras. Temos que ser bíblicos. A gente não pode sair por aí dizendo eu sou conservador, eu sou tradicional. Não, eu sou bíblico. Alguém disse uma vez para mim, ô pastor, você segue Calvino ou você segue Armínio? Eu disse, nenhum dos dois, eu sigo a Bíblia. Um pastor amigo meu, um missionário americano da Igreja Batista dos Estados Unidos, de uma missão das Igrejas Batistas dos Estados Unidos, uma vez ele disse que uma pessoa perguntou a ele, e ele disse, eu não sou nem calvinista e eu também não sou arminiano, eu sou paulino, quer dizer, eu sigo o ensino das cartas do Novo Testamento. E é isso, queridos, que nós temos que fazer. Não vamos seguir homens, não vamos seguir pessoas, aquelas pessoas que a gente acha que são impecáveis. Não existe nenhum ser humano que não seja pecador. Só um veio a essa terra e ele não pecou. Porque em tudo foi tentado, a Bíblia diz, mas sem pecado. O nome dele é Jesus. Por isso que ele pode perdoar os nossos pecados. Queridos, gostaria de concluir essa noite com 3 aplicações. Primeira aplicação, todo o povo de Deus deve ter no coração o propósito de estudar, obedecer e ensinar a palavra de Deus. Coloca isso no coração, querido. Coloca isso no teu coração, querida. Faz um propósito hoje. Faz um propósito diante de Deus agora. Senhor, eu quero estudar a tua palavra. Eu vou começar lendo. Nós estamos usando a Bíblia 365 na nova versão transformadora para ler a Bíblia o ano todo. Se você precisa de uma, fala comigo. Nós conseguimos por um preço bom e você pode acompanhar a leitura. Mas se você não quer seguir a leitura na Bíblia 365, nós colocamos no boletim da igreja. E como não estamos produzindo o boletim porque não estamos tendo culto presencial, eu coloquei até o dia 7 todas as leituras que nós estamos fazendo para você ler na sua Bíblia. E se tivermos que ficar ainda online depois do dia 7, eu vou colocar as leituras para você ler. Comece lendo. Comece participando da quarta-feira no estudo bíblico. Comece participando da escola bíblica dominical no estudo bíblico. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que eu penso em relação às pessoas que não participam das reuniões de estudo bíblico da igreja de quarta e de domingo, exceto pessoas que trabalham, que têm dificuldade, que não podem vir e participar, mas aquelas que podem, que têm condições, sabe o que eu penso dessas pessoas? É que elas acham que não precisam do ensino. Uma vez uma pessoa falou para mim, pastor, você não pode ensinar desse jeito na igreja, o povo não aprende, você está falando coisa que o povo não sabe, deixa eu te falar, e eu vou ensinar o quê? Tenho que ensinar o que o povo não sabe, para ele aprender. Porque ficar repetindo o nome de Jesus em um monte de versículo não é ensinar a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus, o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Venha participar conosco. Comece lendo. Venha estudar conosco quarta e domingo pela manhã. E ouça uma palavra vibrante, poderosa, no domingo à noite, para completar o final de semana. E olha, Deus te abençoe, tá? Segunda aplicação, todo o povo de Deus deve dedicar-se ao Senhor e à sua obra de modo total e separado do pecado e da influência mundana. Meus amados, vamos dedicar tudo que nós temos ao Senhor, colocar na mão de Deus, tudo aquilo que Ele tem nos dado para conquistar.
o que o Senhor tem nos dado, o que nós compramos. Vamos dedicar os nossos filhos. Vamos dedicar tudo que o Senhor nos deu ao Senhor. E vamos santificar a nossa vida. Vamos procurar viver separado do mundo. Não seja influenciado pelo mundanismo, pelo paganismo, pela idolatria, pelo ensino falso da Escritura, que tenta enganar o povo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Muita gente não tem certeza da sua salvação porque foi ensinado erroneamente que qualquer coisa que a pessoa fizer, ela perde a salvação. A Bíblia nunca diz isso. Nunca disse. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós entendemos que os únicos que caem da graça são aqueles que a Bíblia diz que são apóstatas, que abandonam espontaneamente a fé. Há muita gente que não tem certeza da salvação, porque sua salvação está na vida de um homem. Um homem que vai morrer, um homem pecador. Quando aquele homem faz uma coisa errada, a pessoa desanima da fé. Tenho visto isso em todos os lugares que eu vou. Tem muita gente que não tem certeza da sua salvação e de perdão dos seus pecados completamente, porque estão baseando sua salvação, sua fé, no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão baseando sua fé na igreja. Estão baseando sua fé em Calvino. Estão baseando sua fé, gente, em Armínio. Estão baseando sua fé em líderes religiosos. Deixa eu te falar. Você precisa crer em Jesus, dedicar totalmente sua vida a Ele, pedir completamente o perdão dos seus pecados, não se deixar influenciar por este mundo. A Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo. De modo alguma não seja influenciado pelo mundanismo, mas busque a palavra de Deus, renove a sua mente com a palavra de Deus, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceira aplicação, para nós terminarmos, é que todo o povo de Deus deve servir ao Senhor, liderança, membros e congregados. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que pensa que quem tem que servir ao Senhor é apenas o pessoal da liderança da igreja. Só o pastor e a família dele. Só os membros da diretoria e a família deles. Você sabia que tem gente que pensa assim? Olha, há uns anos atrás, quando nós precisamos fazer uma eleição de uma diretoria entre a igreja onde eu servia ao Senhor, eu fui falar com uma pessoa sobre ele continuar servindo ao Senhor conosco na liderança. E a pessoa falou: não, pastor, eu não quero esse ano eu vou dar oportunidade aos mais novos, para eles aprenderem também. Eu até na hora que a pessoa falou, eu achei uma atitude nobre. Você sabe o que aconteceu? Elegemos uma nova diretoria. Sabe aquela pessoa que me disse isso? Aquele irmão que me disse isso? Ele não fazia mais nada na igreja. Quase não vinha ao culto. E uma vez eu fui visitar e perguntei: o que está havendo, irmão? Estou sentindo sua falta, você era assíduo, você ajudava a gente na evangelização. Sabe o que ele disse? Ajudava na hora do culto, participava. Você sabe a resposta? Não, pastor, eu não falei para o senhor que eu estava dando essa oportunidade aos mais novos? Eu agora estou tirando umas férias, eu estou descansando. Como assim? Uma vez uma moça me falou que estava tirando férias da igreja, ela estava tentando se desintoxicar da igreja. Queridos irmãos, isso é uma doutrina falsa, terrível, inspirada pelo maligno, para desviar as pessoas. Todos nós devemos servir ao Senhor, com tudo que somos e que temos. Todos nós, do pastor titular, a liderança da igreja e a membresia da igreja, e os congregados, e aqueles que querem se tornar membros. Eu quero convidar você, essa noite, a fazer um compromisso diante de Deus, de servir ao Senhor, na beleza da santidade de Deus, como diz o Salmo. Eu quero convidar você a dedicar ao Senhor tudo que você é e que você tem. Eu quero convidar você a uma vida de santidade,
de leitura, de estudo e de aplicação da palavra de Deus, para que possamos, eu e você, todos nós, pregarmos o Evangelho, como aqueles profetas pregaram e estimularam o povo a continuar de pé. Eu quero convidar você a ensinar a palavra de Deus. Querido, essa noite, receba essa palavra e aplique na sua vida. Faça um compromisso essa noite. Vamos orar? Faça um compromisso agora diante de Deus. Se você quer falar comigo depois, se tem alguma dúvida, fala comigo no WhatsApp. E nós vamos orar juntos. Deus vai abençoar a tua vida. Se você está conosco e não recebeu a Cristo como Salvador e quer saber como, fala comigo. Eu vou encaminhá-lo a Jesus, eu vou levá-lo a Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por sua palavra, que foi explanada, que foi explicada, exposta diante do teu povo e de todos os que estão conosco nesse momento. Pedimos, ó Deus, que essa palavra, iluminada pelo Espírito Santo, possa abençoar o povo, aplicar nos seus corações, de maneira que todos possam dedicar-se ao Senhor para servi-lo na sua obra. Não somente a liderança constituída pelo Senhor, mas todos os membros, todos os congregados. E aqueles que ainda não receberam Cristo como Salvador essa noite, Pai, salva essas pessoas. Que elas façam a seguinte oração: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, e essa palavra trouxe fé ao meu coração, mas também me mostrou que eu sou pecador, e eu preciso do perdão dos meus pecados. Por isso eu quero confessá-los, todos eles, de hoje para trás, ao Senhor, e pedir que o Senhor, em Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez por mim, perdoe os meus pecados. Me conceda o Espírito Santo e a força e a perseverança para continuar seguindo o Senhor. Pai, abençoe todos quantos fizeram essa oração. Abençoe os irmãos que consagraram suas vidas e fizeram um propósito diante do Senhor, de estudar, de obedecer e de ensinar a tua palavra, dedicando tudo o que são e que têm ao Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a servir corretamente, segundo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero abençoar vocês essa noite ainda com a bênção apostólica. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, olha o que a palavra de Deus diz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 1 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Deus abençoe a sua vida. Receba essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite. Quarta-feira estamos aqui. Se precisa falar comigo, fala pelo WhatsApp. Deus te abençoe.